sempre. Pois é. Bom, com o nosso assunto, como já no slide anterior, nós vamos refletir um pouco sobre a cura da alma. E nós trabalhamos com uma das obras, né? Vamos citar uma das obras, mas entre outras aqui, com obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, e no livro Leis de Amor, que é pela psicografia, esse livro até é muito interessante, sempre vale a pena recordar alguns aspectos da mediunidade de dois grandes médiuns, que trabalharam nessa obra, não só nela, mas também em obras de André Luiz, que foi o Chico Xavier e o Valdo Vieira, quando eles trabalharam em conjunto. É muito interessante a atividade desses dois médiuns, e nessa obra citada, Leis de Amor, de Emmanuel Espírito, é interessante porque se levou para a Uberaba, na época, na década de 60, vários assuntos, eles totalmente diferentes uns dos outros, para que o Emmanuel respondesse. E o bonito do trabalho foi que Emmanuel, ao mesmo tempo, com os dois médiuns, respondia pelo Chico Xavier um capítulo e com o Valdo Vieira outro, em assuntos completamente diferentes. Nessa obra, quando ele fala sobre causas espirituais das doenças, que é um dos capítulos, ele faz uma observação muito importante para todos nós. Ele diz o seguinte, que a mente é mais poderosa para instituir enfermidades no corpo, no nosso corpo, e aí estenda essa relação de corpo para, inclusive, o corpo que faz a intermediação entre o espírito, vamos sintetizar, não é tão simples assim, mas faz a intermediação entre o espírito e o corpo físico, né? Então ele diz, estamos falando do perispírito também, a mente é mais poderosa para instituir enfermidades na nossa organização fisiológica do que qualquer vírus ou bactéria existente no planeta. É poderoso. Vírus, como nós tivemos uma experiência aí de 2 anos praticamente, para a questão mental do ser, é brincadeira de criança do que nós podemos fazer por nós mesmos. O contrário também é verdadeiro. Na nossa aula, nós tocamos no assunto, para as pessoas que continuaram, pedimos aí a sua paciência, porque vamos dando referências aqui, como dissemos, de outras obras. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz é muito claro dizendo que as nossas células são animálculos infinitesimais inteligentes, ou seja, animaizinhos infinitesimais inteligentes, que a nossa ordem de caráter mental pode efetivamente trabalhar nelas no benefício de nós mesmos, como pode bombardeá-las em tempo integral, trazendo-nos enfermidades que não estão programadas por questões reencarnatórias, onde seriam provas ou expiações, mas por um padrão mental mantido na presente existência. Claro que tem aí as suas tendências, que nós não podemos ignorar, né, de pessoas, por vezes, que trazem tendências pessimistas, mas sempre com a possibilidade de serem trabalhadas. Ele diz mais nessa lição. Ele diz, todo pensamento nosso é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida. Olha que beleza. Agente energético significa que é matéria. Nós colocamos matéria mental na corrente da vida, que volta, diz ele, enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Ou seja, se eu tenho pensamentos, eu tenho um exemplo, eu tenho pensamentos pessimistas, desequilibrados, bom, sejam eles de que natureza for, dentro desse contexto, eu estou enviando matéria mental, estou influenciando mentes que vibram no diapasão semelhante, não é igual. Se eu tenho algum problema com uma pessoa e eu tenho uma situação de rancor, ou de ódio,
não é? Eu estou emitindo essas energias e eu vou me conectar com mentes, estejam elas na dimensão em que se encontrarem, porque pouca diferença faz na dimensão que o indivíduo esteja, você está reencarnado, você está desencarnado, etc. Eu estou enviando esse material, faço conexão com gente que tenha rancor, mágoa, raiva, coisa do gênero, enriqueço essas mentes. Então, veja a responsabilidade que eu tenho sobre essa relação. Eu enriqueço essas mentes e sou por elas enriquecido. Aí quem fez a pergunta, eu não lembro, que eu disse, eu vou na palestra, porque não ia dar tempo, eu explico. Quando esse material volta, porque assim, maneira de dizer vai e volta, isso não acontece, é tudo online, ok? E no computador de Deus não tem vírus, no roteador dele também não. Então eu emito, quer dizer, ou seja, está conectado, voltou. Quando volta, se eu tenho um órgão mais sensibilizado, e aí a coisa pega. Por exemplo, se você não teve uma boa noite de sono, o seu sistema imunológico, sinto em dizer, ele está mais enfraquecido. Você sabe disso, né? Tanto é que depende da sua natureza, você está de tromba, né, de mau humor. Fala comigo que eu não dormi essa noite, eu estou um bicho. É um bicho que vai desencarnar mais cedo, mas enfim. O fato é que volta, e como o meu sistema imunológico está mais fragilizado, eu assimilo, e o órgão que esteja mais sensível é o que faz o maior grau de conexão. Então, se eu estou, suponhamos, mal no estômago, aonde é o alvo, ou pioro, ou eu começo a ter uma indisposição mais acentuada. Isso é fantástico, porque nos mostra que nós somos herdeiros das nossas próprias emanações. Isso é justiça, né? Eu faço o que eu bem entendo e me responsabilizo à medida, inclusive, da minha conscientização sobre. E no assunto da manhã, ele está também baseado nesse livro, Fonte Viva, na lição de número 86, cujo título é Estás doente? Uma pergunta de Emmanuel nesse capítulo, nesse livro que foi lançado em 1956, ou seja, completou 70 anos do seu lançamento. E o que é mais impressionante, se você tem o hábito do estudo, porque essas obras de Emmanuel, já falamos aqui anteriormente, não vamos nos estender muito, mas são obras de estudo dos evangelistas, dos Atos dos Apóstolos e das cartas de Paulo. Não é um livro de mensagens. Ele estuda Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, entre outros. Ele estuda versículo a versículo do Evangelho do Cristo, ou, aliás, melhor, do Novo Testamento, né? Que é todo ele integrado, e ele vai analisando versículo a versículo ou parágrafo a parágrafo. Se nós abrimos esta obra para estudá-la, nós vamos verificar que o Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, não psicografou essa obra em 1956, por incrível que possa parecer, dada a atualidade dos assuntos tratados. É impressionante. Você acha que essa obra acabou de ser lançada, acabou de ser psicografada. Não só essa, as outras também. Acabou de ser psicografada. É impressionante. Não que o ano me estimule muito, por eu ter nascido nele, o que não é grande coisa, mas, enfim, não é? O fato é que é uma obra atualíssima, e aonde Emmanuel vai fazer um questionamento, onde ele diz onde encontrar a cura integral. E aí ele pega um versículo de Tiago, do apóstolo Tiago, em capítulo 5, versículo 15, que diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Cara, isso é de uma preciosidade quando a gente mergulha no que Tiago está dizendo aqui, com a simplicidade que ele diz, que é algo fantástico. Chico, uma vez, sendo entrevistado, ele disse:
Quem cura Jesus? Pronto. Já foi o suficiente para mistificar o negócio, dizendo que a ciência não fazia parte de um processo na relação das nossas enfermidades, o que não é uma verdade. Ele não estava dizendo isso, que a ciência não está, e eu estou só antecipando aqui um slide, não está como verdadeira bênção divina na vida das pessoas. Ela é bênção do Criador para as suas criaturas. Não pode ser de forma nenhuma negligenciada. Ele fazia, era o paralelo da situação de nós em nós mesmos sobre o processo da fé e sobre a condição de que fazer a medicação ser exponenciada no nosso tratamento. Seja ela alopática ou homeopática, sendo tratada como alternativa ou não, na realidade, a condição da fé naquilo que eu estou me propondo é que faz com que o processo energético, seja do comprimido, da injeção, da agulha, da aguinha, seja do que for, seja exponenciado no perispírito. Porque a ação energética da medicamentosa atua no perispírito. E do perispírito se reflete para o corpo, não é ao contrário. E a ciência ainda vê o contrário. Não toda, e não é uma verdade, porque senão nós faltaríamos aqui com a realidade. Cada vez mais nós não teremos uma ciência religiosa. Nós teremos uma ciência espiritualizada, o que é muito diferente. Cada vez mais, e o Brasil tem exemplos incríveis. Né? Nós vemos, né, na área da cardiologia o estímulo aos cardiologistas em conversarem com os seus pacientes, não para colocar a religião A, B ou C, mas em respeito à sua religiosidade, às condições da sua espiritualidade, porque nós somos um todo. O meu coração pode estar tendo alguns desajustes, mas o problema não é o mecânico. Eu não sou uma máquina que tira uma peça e bota outra. Na realidade, eu posso estar vivenciando situações as mais complicadas possíveis que estão influenciando em determinado órgão. Lembra lá da situação? Que ele está mais fragilizado. Se não é o coração, pode ser o intestino, pode ser qualquer outro órgão que se manifeste de uma condição que eu esteja vivenciando, porque é um todo a ser tratado, não é uma parte mecânica a ser tratada. Por isso que nós vemos, né, aí sim, as questões da fé agindo. Lembra-se da mulher hemorroíça? A mulher hemorroíça, a gente já falou dela outras vezes aqui, pedimos a sua permissão pela repetição. Era uma moça que tinha o chamado fluxo de sangue, para a época, de um preconceito gigantesco. Na realidade, ela tinha uma menstruação hemorrágica. A mulher, na condição de estar menstruada, não poderia se apresentar para um homem, ainda mais um desconhecido. E outra coisa, o preconceito da época dizia o seguinte: se ela sangrava direto, é porque ela tinha parte com o demônio, por isso que ela sangrava direto. Veja os absurdos da coisa. Né? Lamentavelmente, nós temos ainda visões distorcidas em relação a esse assunto em algumas situações pelo planeta. O fato é que ela faz um processo de canalização. Está entendendo agora a colocação do Chico? Não é para dispensar a medicina. O Chico, quando nós o conhecemos, ele tinha 70 anos de idade, ele ficou reencarnado até os 92, ele tomava 20 comprimidos por problemas de circulação do olho dele, da situação cardíaca, etc. Ele tomava 20 comprimidos por dia. Comprimidos, ele era tratado por a alopatia. Interessante verificar que essa relação, então, no nosso corpo, como a gente estava dizendo, o fato ele age, e o que ela faz? Na época, que medicação que teria? Né? Uma pessoa com uma menstruação hemorrágica, qual seria a medicação que teria? Nenhuma. Ela, no entanto, faz uma canalização da energia. É nesse particular que o Chico dizia a respeito. Quem cura Jesus? Na verdade, esse Jesus está em nós.
Não é fato? Se Jesus está em nós, é a nossa fé primeiro em nós mesmos. Porque se você não acreditar em você não acredita em ninguém. Sim ou não? Se não tiver crença em você, você não canaliza coisa nenhuma, nem de bom, nem de ruim. Ela faz o quê? Se eu tocar nele, porque ela não podia se apresentar, dizer assim, olha, eu tenho uma menstruação, nem seria esse nome, tenho uma menstruação hemorrágica. A pessoa estrangulava ela na hora, resolveu o problema dela rápido. O que ela, a situação é, se eu tocar nas vestes dele, eu vou me curar. E quando ela toca nas vestes, ele pergunta, quem me tocou? Os apóstolos dizem, Senhor, está todo mundo te tocando. Porque nós somos assim, não é? Principalmente nós brasileiros. Nós adoramos abraçar, dar beijinho, não é? Eu venho de família italiana, a gente beija todo mundo, beija tio, beija prima, beija todo mundo. Todo mundo. A gente sabe, por quê? Porque é da nossa natureza. Nós temos isso em nós, o que é muito bonito, zero de problema. Para quem não concorda, também zero de problema. O fato é que essa situação do tocar. Vocês lembram quando a gente vai falar, o Papa? As pessoas querem tocar no Papa. Já vê nos vídeos? As pessoas querem tocar no Papa. Era um Chico, as pessoas queriam tocar no Chico. Fazia aquelas filas intermináveis para dar um beijinho na mão dele, ele beijava a mão da pessoa para beijar o rosto dele, para beijar a outra pessoa. Foi por isso que ele começou a usar peruca, porque quando ele ficou careca, ele colocava uma boina. A pessoa tirava a boina, dava uns beijos, passava a mão na cabeça e enfiava a boina de novo. Aí, é uma realidade, é verdade. E começou a irritar o couro cabeludo. Né? Eu sei porque eu tenho pouco cabelo, quando eu tomo sol aqui na Flórida, já sei como é que a banda toca. Aí o fato é, pouco cabelo é maneira de dizer, né? Aí o fato é que não adiantava a boina, porque você bota 700 pessoas se despedindo dele e um monte de gente passando a mão numa careca, aqui, na verdade, uma careca é muito bom para passar a mão, não é verdade? Aquela assim, aquela passadinha, uma bicotinha, ele pode, de repente, dizer para nós. É uma beleza isso, é lisinho, aquela coisa bacana, parece bumbum de bebê, não é? Você beleza, tal. Imagina, bota 700 pessoas fazendo isso, né, ou parte delas, e muita gente com calosidade nas mãos, feria. E ele, por educação, não tirava a mão da pessoa, né? Mesmo ferido. Ele colocou a peruca. Você não tira a peruca, enfia a peruca de novo. Se você tirar ela de forma contrária, ela vai parecer aqueles cachorros que tem aquele pelagem toda para frente. Simples, para não agredir as pessoas. Para não agredir as pessoas. Olha, tem que ter uma mente diferenciada. Né? Quando ele faz essa pergunta, voltando a Jesus, para a gente não perder o fio da meada, quando ele faz essa pergunta, todo mundo te tocou, senhor? Não. Saiu virtude de mim. No aramaico, o aramaico é muito simples. Né? Ainda existe, acharam que era uma língua morta. 2 vilarejos na Turquia falam o aramaico. O aramaico, se você tirar uma vogal de uma consoante de uma apaga a vogal, uma consoante de uma frase, você muda o sentido da frase. Você tirar uma consoante. Imagina Jesus, né? Lembrou de Jesus agora? Pai, por que me desamparastes? Oh, não faz o menor sentido. Não, um espírito crístico. Senhor planetário, que disse que ele e o Pai somos um, na questão de estar na mente cósmica, dizer, por que você me desamparou? Faz o menor sentido. Há um erro de interpretação ou de tradução, seja lá de que natureza for. Imagina, se a gente está falando de fé em nós, e fé naquilo que você acha que é importante para você, para cada um de nós, você imagina num espírito 100% consciência, que tem a conexão com a mente cósmica. Falar de fé é algo natural num ser desse e exponenciado. Então, quando ele percebe como nós precisamos não mergulhar na letra, como dizia Paulo, o apóstolo dos gentios, mas no espírito. Literalmente pesquisar, questionar, se aprofundar no estudo
para poder ampliar a visão sobre aquilo que estava à época acontecendo. Quem ouviu, como interpretou, de que jeito, como é que traduziu, se inseriu alguma coisa, e assim sucessivamente. Pessoal, no processo mediúnico, se você é médium, você sabe o que eu estou dizendo. Né? Todos nós o somos, como diz Kardec, mais ou menos no Livro dos Médiuns. Mas se você tem a prática mediúnica, você sabe que há um processo anímico, por menor que seja no médium. Anímico não é uma fraude, é de ânima, de alma. Passa pelo médium. Não é? Passa pelo médium. Quanto mais disciplinado o médium no estudo, na evangelização e na prática, menor a interferência, mas ela ainda existe porque passa pela pessoa. Ok? Lembra de... A gente sempre cita esses dois exemplos, porque você vai se lembrar. Querida mãezinha, querido paizinho. Quantas pessoas você conhece que se refere ao pai ou à mãe desse jeito? Mensagens do Chico. Querida mãezinha, querido paizinho. Era dele. Mas o conteúdo era de impressionar, né? O conteúdo tinha nomes, apelidos, datas, etc., que a pessoa presente às vezes não tinha noção. E aí pesquisar depois e descobria. Né? Fulano tem X quantidade de janeiros, não de anos, de janeiros, para algo na região dele, no período em que ele viveu. Percebe? Passa pelo médium. Em nada desmerece a mensagem, porque o fator central é o conteúdo, e não quem assina ou como, né, a elaboração. O conteúdo, a mensagem. E aí a questão do Cristo. Ela canaliza pela fé, porque ele diz, saiu virtude de mim. Ou seja, não tinha na palavra aramaico assim. O magnetismo meu foi direcionado. As energias que me pertencem foram direcionadas. Não tinha essa palavra. Né? Então, saiu virtude de mim. Ou seja, ela canalizou com a fé e tocando na roupa. Porque, veja, a necessidade, por vezes, que o indivíduo tem do toque. Às vezes tem, não tem nada de errado. Não significa que precisasse de. Né? Da mesma maneira que quando você ora, você não precisa, não é, tocar. Às vezes, algumas pessoas precisam. Isso é altamente respeitável, ok? Altamente respeitável. Tem gente que precisa ainda de determinadas situações, objetos, seja lá de que natureza for, e é em respeito a essas pessoas. Zero de problema. Mas você canaliza, você se concentra e canaliza essas energias em seu favor ou em favor de pessoas, quando você faz uma rogativa à espiritualidade, a Jesus, a Deus, para quem você quiser, né? Você canaliza, faz uma intercessão para pessoas às quais você está orando. Quanto maior a fé que nós tenhamos, mais essas energias nossas se conectam com a espiritualidade, canalizando para a pessoa que tem a necessidade, por vezes nós mesmos. Mas como a gente está falando da gente, não é? Dentro dessa estrutura que Emmanuel então apresenta, tem a realidade que é nossa. Na Terra, se a gente verificar, não tem quem, né, viva aqui sem enfrentar a sombra de alguma enfermidade em algum momento da vida, seja ela um pouco mais séria, seja ela um pouco menos, sempre tem alguma visita, não é verdade? Por quê? Porque é um mundo de expiação e provas ainda. Está caminhando para a regeneração, mas não pensemos que regeneração todo mundo é bom. A palavra regeneração já mostra, né? Regenerar-se, mudar-se, transformar-se. Não é ser bom a toque de caixa, nem porque de repente Jesus decidiu isso. Né? Porque nós somos criaturas autônomas. Nós é que tocamos a nossa vida e mudamos no momento que nos interesse. Que é bom quando a gente tenha interesse. Mas sempre tem uma condição ou outra que, às vezes, pode nos acompanhar a existência inteira, como pode ter por um período. Que a enfermidade não é porque eu estou doente, é uma figura. Como é que é o nome dela? Ai, a Isabela, minha amiga. Não é... Essa é uma figura. Aí não é o porquê eu estou doente, é para
quê? Mudou, não? Porque a enfermidade sempre quer nos dizer alguma coisa. Né? A André Luiz, no Sinal Verde, livro, pela psicografia já do mencionado médium, diz assim: a dor é um aviso que algo não vai bem. E esse algo pode ser comportamental, pode ser, não é? Algo não vai bem. Precisa perguntar para si mesmo, né? Nos perguntarmos como é que eu estou tocando a minha vida para passar por isso? Ou como é que eu toquei para estar passando por isso? Essa resposta não está na mão de médium nenhum. Ok? Vamos combinar? Essa resposta está aqui. Eu pergunto para mim, porque esse registro está em mim mesmo. Não tem essa de que, não, que tem um cara lá que sabe tudo da vida dos outros, não sabe, às vezes, nem da vida dele. Eu me lembro de uma moça dizendo assim: eu fui numa senhora que ela cortava uma cebola ao meio e dizia tudo o que aconteceu na sua vida. Eu disse: devia ser um vale de lágrimas, porque você imagina, você corta uma cebola e fica ali do lado da cebola, deve ser um vale de lágrimas. O que me interessa saber o que eu fiz, se eu já sei o que eu fiz? Não é? E outra coisa, o que eu vou fazer tem a ver com a minha decisão no hoje, que vai se refletir no amanhã. Aliás, Emmanuel, de novo, na obra já citada logo a princípio, que ele diz: os seus pensamentos de ontem se refletem no hoje, e os de hoje se refletirão amanhã, porque é um contínuo, e não importa se está reencarnado ou desencarnado, ok? Não importa. Não importa se está aqui, se está na dimensão espiritual, no processo do sono, está na dimensão espiritual, eu não deixo de ser o que eu sou. Mas todo esforço que fizer faz modificações importantes. Por isso que não é dizer, que bom que eu estou doente. Absolutamente. É procurar se renovar sempre sob todos os aspectos, dentro das nossas possibilidades. Não tem processo, espiritismo não tem processo autoflagelativo. Reforma íntima não é com martírio. É gradativo dentro de um foco que eu tenha, um de cada vez, porque quem tem um monte de prioridade não tem nenhuma. E Emmanuel vem aqui, nesse livro, de novo, Leis de Amor, dá-nos um incentivo significativo, que ele diz assim: quando você descobriu que tem um hábito infeliz, serve por feliz. Você já evoluiu. Por quê? Porque eu tornei consciente. Né? Às vezes, de repente, em determinado momento, isso não acontece com vocês, eu me pegue falando mal da vida alheia, ou reclamando do tempo, ou reclamando de pessoas, ou querendo entrar dentro do periódico lá, seja do jornal, da revista, online, querendo estrangular todo mundo que eu não sei da vida deles. Não é uma realidade? Eu me pegue nisso. Se eu me pegar nisso, diz, não quer dizer que eu mudei. Quer dizer que eu trouxe para o racional. Aí a decisão é minha. Vou mudar nisso ou não? E para mudar, hein? Claro, porque se eu constituir um hábito. Aliás, o Paulo, o apóstolo, dizia: eu sei que muita coisa eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Olha que coisa. Por que a força do hábito? O sujeito está habituado, de repente, em dar uma resposta, ou, de repente, em reclamar das coisas. Está automatizado. Quando o indivíduo percebe isso, por isso que Emmanuel disse, evoluiu, porque agora a decisão passa a ser sua. Agora você decide. Vou fazer um esforço para a mudança. E é o esforço. Então, se a gente passa por isso, né, na realidade, todos adoecem de uma maneira ou de outra. Não precisa ser necessariamente que ela surja no corpo físico, de uma maneira ou de outra, e procuram curas para a sua saúde. E aí vem a busca pela cura integral. Né? Onde é que a gente vai encontrar, diz Emmanuel, a cura integral? Aquela que não se limita ao alívio de sintomas e dissipa a causa original dos desajustes físicos.
Se está desajustado, é porque internamente o perispírito está acumulando. Lembram lá? Estou emitindo, estou recebendo. Se são coisas positivas, estou fazendo bem para mim mesmo. Se são coisas negativas, estou proporcionando para mim situações dessa natureza. O perispírito assimila essas energias e quando nós dissemos atuam num órgão que esteja mais enfraquecido, entenda órgão mais enfraquecido no perispírito, porque conforme o doutor Hernani Guimarães, é o modelo organizador biológico, ou seja, o corpo reflete ele, não ele reflete o corpo. Significa que o acúmulo em determinado órgão no perispírito, como dissemos, em determinado momento, se for o caso, não dissipado o acúmulo energético com ações contrárias, vai fazer com que seja assimilado pelo corpo físico. Aí, certa feita, fazendo uma palestra com um teor similar a esse, nós dissemos, até mesmo aquele mosquitinho, a Aedes aegypti, que te escolheu, não te escolheu por acaso. Aí a gente diz assim, claro, eu tenho sangue doce. Também. Porque você é uma uva de doce, por isso que ele te escolheu. Percebeu? Por que ele te escolheu? Pelo meu padrão energético, que se reflete no corpo, sim, produzindo odores que ele diz, pum, vou picar esse aqui. Bem que o vizinho merecia ser picado, mas fui eu. Não é? Vou picar esse aqui. Ele não tem esse nível de inteligência. Não é? Ele simplesmente vai pela condição instintiva que está na condição dele. Ponto. Aí vem Emmanuel de novo. Eu atraio e sou atraído por situações, coisas e pessoas. Vê lá, diz Emmanuel, o que você está atraindo e sendo atraído. Faz todo sentido, não é verdade? Veja, porque somos focos magnéticos de atração e, por nossa vez, de sermos também atraídos. Por isso que semelhante anda com semelhante. Nós nos relacionamos com quem energeticamente nos diz respeito. Mas eu vivo com aquela praga, porque você merece. Não é possível. Mas tem alguma coisa, né, que não, sabe? Fica aquela coisa assim, parece que está tudo embolado. E outra coisa, eu tenho uma notícia muito ruim a respeito disso. Você fatalmente não irá gostar. Nós não se arrebentam. Nós, segundo o autor espiritual, se desfazem. Você já ganhou uma correntinha de ouro, que é bem fininha, que te dão esse presente que, como se fala, é presente de grego, que era do cavalo, né? É presente de grego. Você coloca essa miséria dentro de uma gaveta, quando você abre e fecha, ela dá nó. Aí você pega aquele presente que foi... Aquilo não é presente, aquilo é macumba que te fizeram naquela coisa. Aí você pega aquilo com 2 alfinetes e... 2 alfinetes não dá, porque é tão fino, precisa ser ponta de agulha. E vai começar a tentar abrir aquele nó. E aquela porcaria não solta. E você chega uma hora que você está tão assim, feliz com aquela coisa que você puxa e arrebenta. E aí fica o nó de um lado ou de outro. Percebeu a lógica do espírito? Não. Nó você não arrebenta, você desfaz. E depende do nó você desfazer. Tem nó que é enfermiço. Tem nó que dá, tipo, vai me dando gastura, como diz os nossos irmãos cariocas. Não é que essa é uma palavra bem boa, vai me dando gastura. Porque tem que desfazer essa miséria. Não é? Tem alguma coisa aí? Ou você acha que Deus age por acaso? Acaso é o pseudônimo que Deus usa quando ele não quer se identificar. Mas não é ele que manda. Ele tem mais o que fazer.
né? São as leis que estão íncitas em mim, que pela minha estrutura mental, comportamental, etc., seja em que situação eu estiver, em tempo que eu estiver, porque tempo não quer dizer absolutamente nada, eu me conecto com essas criaturas que, por uma razão ou outra, nós estamos juntos, porque nós estamos numa atividade de melhoria, ou a gente está junto porque nós somos cúmplices. Não é? É a realidade da vida. Semelhante atrai semelhante. Ponto. E o que se acrescenta ainda com Emmanuel, situações e coisas. Por isso que ele diz, aonde encontrar? Né? Precisamos primeiro ver a origem profunda do processo, dos males físicos que se encontram na alma em desalinho, que somente se reequilibrará com chamada consciência. Emmanuel diz assim, o problema provém do coração. E hoje a gente já sabe cientificamente que nós temos 3 cérebros por falta de um. 1, 2, 3. Né? Temos células que temos aqui e também aqui. Que incrível! Né? Por isso que quando os gregos diziam assim, amo você de todo o coração, eles diziam, isso é ridículo, porque você não ama por aqui, você ama por aqui. Você não sente por aqui, você sente por aqui. Não, você sente por aqui também. Por isso que quando você for fazer a declaração para ela, você pode dizer com toda a alma, eu amo você de todo o meu coração. Ela vai dizer assim, andou aprontando. Está aprontando alguma coisa. Né? Mas é uma realidade. Se você não se expressar com quem você está e com quem você gosta, eu sinto te dizer que você tem um problema. Não é? Cara, se eu não sou bom para o próximo mais próximo, como eu quero ser bom para aquele que eu não conheço? Mas é mais fácil, mas não é verdadeiro. Mas é um treino. Vá treinando. Né? É preferível. Vá treinando. Por isso que buscando Joana de Ângeles, numa obra também portentosa, sobre a qualidade dos nossos pensamentos, olha o que a mentora diz pela psicografia de Divaldo Franco nesse livro Dias Gloriosos. Utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Olha a responsabilidade de nós e nós mesmos. Não é só de nós sobre os outros, mas de nós em nós mesmos. Mas ela continua dizendo o seguinte, o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com os do imunológico. Lembra disso do banco escolar, não? Então, se você conhece, não fica nervosinho nem nervosinha, porque você atua no sistema nervoso, na parte simpática, e você não tem de que reclamar da vida dos outros, nem a não ser de você mesmo. Não é? Você dá um tirambaço aqui, ok? E depois reclama da vida. É o que a gente faz para nós mesmos. E ele atua diretamente no sistema imunológico. E aí não tem medicina que ajude, não é que tem limite. A medicina tem limite, não é? Ela, como nós dissemos a princípio, é uma verdadeira bênção do Criador para a criatura, né? Auxiliar valiosíssima, mas não representa o recurso definitivo da cura, porque a cura reside no ser. Não significando que muitas pessoas passam a existência sob uma enfermidade que, na realidade, está fazendo, e a gente até conversou com uma colega nossa agora há pouco, que ela disse o seguinte, o marido, vou contar a história, não vou contar, não vou colocar o nome da pessoa, o marido desencarnou com uma enfermidade significativa. No entanto, reapareceu para ela, né, não só totalmente são, né, depois do desencarne, como inclusive muito mais jovem. Isso totalmente possível, porque o plano mental da criatura interfere no perispírito de tal maneira que, de repente, eu posso, depois do desencarne, só vai ter jeito dessa maneira, aparecer com um topete do Elvis Presley para você, de repente, ficar entusiasmado. Não, na realidade, você pode se... Depende do plano mental, você se rejuvenesce, ou depende do plano mental, a pessoa se envelhece. Porque o perispírito é altamente plástico. Então, olha a beleza.
A enfermidade no organismo desse senhor, não é? Do marido dessa respeitável senhora, ele fez um processo de higienização da condição do seu perispírito. Porque a enfermidade se reside no ser, o corpo extraiu tudo aquilo que era desequilibrado nele para no desencarne ele não aparecer com qualquer traço de enfermidade. Vide o contrário no livro Nosso Lar. Lembra do André Luiz? Que ele vai para a área hospitalar e o Lísias diz, olha, vamos aqui, você vai ser curado. Depois o Clarencio diz para ele, você vai ser curado, né? Fazem uma cirurgia nele, não se mostra como, mas fazem uma cirurgia nele e aí é dito a ele, tudo bem, você está aqui bonitão, ok? Esse problema seu está resolvido. Só que o registro está lá no corpo mental, que é o que formata o perispírito, que está ligado ao espírito. Quando você for reencarnar, você vai ter uma indisposição aí nesse local. Porque saiu do desencarne, ocasionando agressões as mais diversas nessa região, né, que provavelmente seja um câncer de natureza muito grave, né, chegou na dimensão espiritual com o registro feito. Ou seja, o organismo dele, pela atitude mental dele, por ser uma criatura, que ele era uma criatura fria. Você vê isso, ele descreve no livro, que o único benefício que ele tinha feito foi atender uma senhora que a assistente dele ficou incomodando tanto que ele foi atender aquela senhora e era aquela senhora atendida pela caridade momentânea dele que orava por ele. Mas ele sai do corpo carregando o problema, registrado no perispírito, né, pela situação mental dele. Então, ele não se livrou pelo fato de trocar a roupa, como a gente não muda de personalidade quando a gente troca a roupa, não é verdade? Quando a gente desperta de manhã, nós continuamos sendo a pessoa que somos, com a condição de querer melhorar sempre. Por isso que é interessante verificar, não é? A pessoa surge com uma outra conotação, por quê? Porque se livrou de fato. Então, não é querer ficar doente, mas é aprender com o problema durante o período que ele esteja, seja ele curto, médio ou de vida inteira. Aprender com ele. Tem determinadas coisas que, por exemplo, a pessoa é taxada como uma criatura enferma, mas não necessariamente se sente como. Não vamos perguntar aqui para levantar a mão, que não há necessidade, mas se você toma um comprimidinho por dia, com a visão da ciência ainda materialista, você é uma pessoa doente. Ah, mas eu tomo vitamina. Se precisa por conta de ser estabelecido o processo, você é uma pessoa doente. Ok? Só que tem um detalhe. Você se sente doente? Doutor? Por quê? Porque a doença não é prioridade na minha existência. Se a gente pensa desse jeito, eu vou tratar dela, mas ela não tem prioridade na minha existência, porque senão eu seria um indivíduo enfermo, eu seria um indivíduo doente integralmente. Ela faz parte, é algo que eu administre, mas eu não posso viver a realidade dela integralmente. Ah, mas o indivíduo tem problemas, às vezes, seríssimos na sua internação. Depende do seu estado mental. Porque tem pessoas que, por exemplo, vão para o hospital e do hospital para o desencarne em condições onde você vê o indivíduo saindo do corpo curado. Outros, pelo nível de revolta que se encontram diante da situação provacional, levam a condição em que se encontram para a dimensão espiritual. Veja, isso não é uma realidade de estar simplesmente desencarnado. Isso é uma realidade de quando nós saímos do corpo no processo do sono. Tem gente que sai do corpo no processo do sono, sente dores no corpo e no processo do sono se vê na condição desdobrada com dores na mesma região, com problemas no mesmo órgão. Por quê? Porque mentalmente coloca o foco no problema e não na vida. Não é ignorar o problema, é administrá-lo e colocar foco
foco na condição maior que somos nós, verdadeiros seres de natureza divina que estão ainda em processo de construção, em completude. Por isso que esses desvios da alma e reflexo no corpo. Olha aqui, se não é tudo isso enfermidade. Mágoa, raiva, ressentimento, orgulho ferido, tristeza acumulada, hábito nocivo, palavra ferina, sentimento envenenado. E aí, como dizia lá o cara do Titãs, o Arnaldo Antunes, e o pulso ainda pulsa. Incrível! O indivíduo está doente. Né? O indivíduo que reclame da vida o tempo todo está doente, está enfermo, não está manifesto em matéria da organização física, mas é um enfermo, precisa ser tratado dentro dessa estrutura. Por isso que quando as imperfeições se concentram na alma, por isso que Emmanuel diz, é no coração. O corpo exterior é contaminado e cada órgão sofre descargas que comprometem o seu funcionamento. E aí, desequilíbrio e sofrimento, desânimo, indignação, maledicência, julgamento precipitado vão minando a vitalidade e consomem as forças do corpo humano. O que nos sustenta, o que dá vida para o corpo físico é o fluido vital, ou ectoplasma, se você preferir, ou fluido elétrico animalizado. É tudo a mesma coisa. É o fluido vital que vitaliza a organização nossa, ok? E ele, nós chegamos aqui com um programa. E, lamentavelmente, diz André Luiz também o seguinte, é grande o número de pessoas que desencarna muito tempo antes da hora. Não tem data marcada. Não é peru para morrer na véspera. Muito tempo antes da hora. A gente já mencionou várias vezes. Depois você dá um Google e pega a mensagem. Belarmino Bicas, Humberto de Campos Espírito, médium Chico Xavier. Título é esse que você ouviu. Belarmino Bicas, é o nome da mensagem. Ele desencarnou 22 anos antes, a gente já falou aqui várias vezes, por ser mal-humorado. Creio que não temos nem mal-humorado, nem mal-humorada aqui. Principalmente quando levanta de manhã. O mau humor mata, porque vai desvitalizando, vai agredindo o sistema imunológico de forma homeopática. Vai consumindo o ser e ele desencarna antes da hora. Às vezes, muito tempo antes, porque é desvitalização. É algo assim que... Quer ver? Estresse. Resfriados ou gripes constantes. Se tem herpes, ação do vírus com regularidade. Indisposições estomacais, intestinais, etc. É assim... É um pouquinho recorrente. E o que acontece? Vai minando o fluido vital, vai desvitalizando a criatura. E, obviamente, vai reduzindo o tempo da sua existência no planeta. Está vendo que estar reencarnado ou esticar a reencarnação diz respeito a um comportamento integral. Por isso que a ciência já vem há quase 30 anos com a questão da epigenética. Não é? Você não é o resultado de uma genética, você é o resultado 20% de genética e 80% como você vive, em todos os aspectos. Como você vive, seu padrão mental, o que você come, se você se exercita ou não, como você se relaciona, aonde você vive, etc. É todo um conjunto que faz esticar a existência ou diminuí-la. E, lamentavelmente, como diz André Luiz, é grande o número que reduz. Você estava falando agora sobre medicina, a primeira orientação do guideline médico, seja ele mental ou físico. Você é médico? Não sou, mas trabalhei na medicina. Ah, que ótimo. A primeira orientação de qualquer estudo é mudança de estilo de vida, antes de você entrar com medicamento. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. É tão interessante que, se você pegar essa lição do Fonte Viva número 86, o Emmanuel,
Você foi altamente inspirado. O que o Emmanuel fala é exatamente isso. Se você não mudar, ou até no tratamento eu mudo, mas tão logo eu recupero a saúde, eu volto a fazer a mesma coisa. Tem aquela passagem de Humberto de Campos, está quase estourando o horário, aí de Humberto de Campos, que tinha um espírito que ele era bem intencionado, o espírito. De bem boa intenção, a gente sabe que o inferno está cheio e o cemitério também, não é verdade? Mas ele era bem intencionado e ele foi num hospital, ele desencarnado, ele foi no hospital e encontrou 3 pessoas, 3 caras num leito de enfermaria, e os 3 lá choramingando a situação da enfermidade, da internação e tudo mais, e ele foi se penalizando. Às vezes a gente tem essas situações, né? Não entende o processo e começa a sentir pena. A gente não deve sentir pena das pessoas, porque pena manda uma vibração densa, adensada. A gente tem que mandar vibrações de saúde, de alegria, de melhoria. É isso que a gente tem que mandar, principalmente se a pessoa está enferma. Não é? Ela está sentindo pena do indivíduo. Você manda uma vibração densa para ele. Coloque vibrações contrárias, positivas, de saúde, de bem-estar, de recuperação, de sustentação, que é totalmente algo que é estimulante. Aí ele ficou tendo pena dos caras e começou a tratar esses 3 indivíduos e eles acabaram recebendo alta. Passados uns dias, chega o mentor e o mentor responsável lá pela enfermaria, e olhando os 3 leitos vazios, encontra esse espírito e diz: onde é que estão os cidadãos que estavam aqui? Só não, eu dei passe, etc., levei no KSSF, se trataram lá, tirei do KSSF, está todo mundo bem. Eu disse: é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar na casa de cada um deles. Chegou na casa do primeiro, lhe espancava a esposa e os filhos. Na outra que ele foi, o indivíduo entornava tudo o que podia. Estava alcoolizado e desrespeitando as pessoas dentro do lar. No outro, ele já estava planejando mais um crime que ele faria, mais um assalto que ele faria. Aí o espírito o mentor vira para o cidadão e diz: você percebeu por que eles estavam internados? Não. Olha a misericórdia divina atuando. Né? Tira o cidadão da situação, porque ele vai enfiar o pé pelas mãos. Aí, às vezes, as pessoas perguntam: mas e por que, de repente, ditadores ficam no poder? Por quanto tempo? Quem diria, não é, que ditadores romanos que construíram um império milenar terminariam literalmente esquecidos. E um cara que passou por aqui, que penduraram num crucifixo, que crucificaram, que penduraram num madeiro, é o cidadão que é lembrado não como religião, mas como uma luz de direcionamento na vida das criaturas, de espiritualização do ser, de fazer o melhor para o outro, de fazer o melhor para si mesmo, fazendo o melhor para o outro, de procurar perdoar, de procurar amar, fazendo citações para a época que faziam sentido. Se te demandar 1000 passos, anda outros 2000, porque o romano chegava no porto, dava as coisas para o cara e dizia assim: 1000 passos. O conquistado tinha que fazer. E depois de 1000 passos, ele pegava outro cara lá e dizia: pega aí, carrega. Por isso que ele diz: faz você, anda outros 2000. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se você for fazer uma oferta lá no templo e se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta ali e vá se conciliar com ele enquanto estás a caminho com ele. Veja a mudança, a mudança de paradigma, a mudança de conceitos de uma época. Ama o próximo como a si mesmo. Olha as condições que ele coloca. Não, Pedro, não perdoe, se tiver algum Pedro, não é com você. Não perdoe 7 vezes, não. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Ou seja, faça o melhor, faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Cara, isso não é religião, isso é exatamente um processo de espiritualização do ser. É norteamento de luz para a criatura. Ele não veio trazer, mas ele era judeu. Claro que ele era judeu, ele nasceu numa religião judaica, ele nasceu numa sociedade. Então, ele agora veja os conceitos, a mudança daquilo que era Moisés para aquilo que ele traz. Moisés trazia um Deus que era um Deus dos exércitos, que era parcial, porque castigava uns e perdoava outros, que elegia um povo em detrimento dos outros. Ele chega e diz assim:
é o pai. O pai e não a mãe, porque não a mãe, porque a sociedade era sexista. Se fosse maternalista, ele seria uma deusa. É o pai. E aí ele leva os indivíduos ao raciocínio. Ele diz assim: quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra? E se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos. Que dizer Deus? Olha, levando o indivíduo a raciocinar a respeito da divindade e fazendo uma comparação do micro para o macro. Como é que você quer? Então, por isso que, em relação ao nosso assunto, tem a pergunta essencial: como obter a verdadeira cura para as nossas doenças? É a determinação, a orientação de Tiago. A oração da fé não é ato mágico, não é místico, mas é diálogo com o alto e, como disse lá o Leonardo, é isso? Reposicionamento íntimo diante da vida. Você está lendo os slides na frente, né, pelo que eu percebi. É mediúnico o processo. Reposicionamento íntimo diante da vida. Se não mudar, vai ter que engolir. Se pegar limão e ficar lá se espremendo, não sei o quê, não fizer uma limonada, não reclama. É isso que os espíritos dizem para nós. Não reclama. Tenta fazer mudança, reposicionamento. Muda. Se não mudar, a coisa tende a se repetir. E coisa pior que tem é você repetir de ano. Não é? Você tem que fazer tudo de novo. Com o seguinte: a oportunidade perdida nunca volta. Ah, volta sim, volta. Diferente. Momento diferente, pessoas diferentes, situação econômica diferente, né? País diferente, planeta diferente, porque nós somos espíritos, nós podemos imigrar. Não é? Todos esses... Volta sim, mas não volta mais daquele jeito. Por isso, é aproveitar a oportunidade agora. Não vamos deixar passar, mas, claro, dentro das nossas possibilidades. De novo, repetindo, reforma íntima não é com martírio, não é autoflagelação, dentro do que seja possível a administração. Porque então, e a verdadeira cura? Viver é servir, amar é remédio, perdoar é libertação. É se libertar, é procurar servir dentro daquilo que seja possível. Porque isso é exatamente a estrutura do amor, que é a medicina exatamente da alma. Porque a cura definitiva começa na alma. E a gente sabe que nós podemos ser esses elementos que fazem a diferença no presente momento. Por isso que nós estamos reencarnados. Por isso que nós estamos reencarnados. Você já pensou nisso? Né? Se você não fosse o elemento importante no presente momento, você já tinha desencarnado. Porque Deus não erra em relação a reencarnar pessoas ou os desencarnes de pessoas, no sentido de que elas não sejam úteis. Emmanuel diz no livro Leis de Amor, já citado várias vezes, que nós estamos no local onde nós possamos ser mais úteis e melhores. Por isso, aproveitemos a oportunidade. Se o mundo está do jeito que está e precisa de paz, sejamos dentro do lar, ou no local de trabalho, ou na rua, o elemento que seja dentro daquilo que nos seja possível de paz. Que nós sejamos a diferença, por menor que seja na vida de uma pessoa, a começar da nossa mesma, um elemento de paz. E por falar em paz, muita paz a todos. Obrigado.